Nossa, eu lembro antes desse filme estrear como eu tava sentindo que esse ia ser o Homem-Aranha 2 do Homem de Ferro, mas esse filme nunca aconteceu. Olá, fãs da Sétima Arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes e dando continuidade à nossa pequena retrospectiva do MCU, onde eu vou tentar colocar todos os filmes da Marvel Studios aqui no canal antes da estreia do Vingadores Doutor Destino lá em dezembro, nada mais justo do que voltar a falar da franquia encabeçada pelo Robert Downey Jr. com Homem de Ferro 2, o filme de 2010, dirigido mais uma vez pelo Jon Favreau. Mas antes vou pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Olha, eu sempre gosto de revisitar o primeiro Homem de Ferro, que foi lançado originalmente em 2008. Mesmo depois que eu assisti, fiz o vídeo aqui pro canal, eu fiquei pensando, caramba, eu quero assistir Homem de Ferro de novo, porque aquele filme é tão divertido, tão energético, encontra muito bem o balanço de uma boa história de super-herói, com uma performance magnética do Robert Downey Jr., que literalmente transformou ele de volta a um dos grandes astros da Hollywood contemporânea. Então, com aquele sucesso, aquela recepção e os dólares em bilheteria, era óbvio que a Marvel Studios do Kevin Feige iria requisitar uma continuação mais cedo do que tarde. E como o filme saiu em 2008, algumas negociações entre o Feige e o Jon Favreau começaram a acontecer, mas principalmente pelo fato de que o Favreau queria mais dinheiro para voltar, Downey Jr. também ia querer muito mais dinheiro. Eu lembro a vocês que ele ganhou menos de $1 milhão para fazer o primeiro filme de 2008, ele ganharia acho que cerca de 10 milhões agora pro segundo filme, e é bizarro pensar como literalmente ele já ganhou quase $1 bilhão nesses filmes, né? Mas o Homem de Ferro 2, ele não teria o mesmo tempo de preparo e desenvolvimento que o primeiro filme teve, por exemplo. O Favreau queria desesperadamente mais tempo, mas a Marvel foi enfática. O Homem de Ferro 2 vai estrear daqui exatamente 2 anos. O primeiro filme sai em maio de 2008, o segundo sairia em maio de 2010. Então o relógio começa a correr rapidamente enquanto o Favreau começava a pensar no que ele iria querer fazer nesse filme. Ele mesmo disse em entrevistas que ele tinha um plano de fazer uma trilogia bem inspirada no Star Wars, onde o Mandarim seria o grande antagonista do terceiro filme, ao Retorno de Jedi, enquanto você vai introduzindo alguns vilões um pouco mais realistas, entre aspas, por assim dizer. Então ele começa a trabalhar na história e quem traz o roteirista dessa vez é o próprio Robert Downey Jr., que convida o Justin Theroux, ator e roteirista que foi um dos nomes que escreveu O Trovão Tropical, também com Robert Downey Jr., garantiu uma indicação ao Oscar para ele. Então o Downey Jr. gosta de trazer os colaboradores passados dele para ajudar nessas grandes produções, como seria o caso futuro do Homem de Ferro 3, onde ele convidaria o Shane Black depois de Beijos e Tiros. O Theroux trabalha na história e ele escreve literalmente dezenas de versões desse roteiro, porque a história mudava o tempo inteiro. Isso porque a gente tem notícia de embates criativos entre o Jon Favreau e o pessoal da Marvel Studios, porque agora o plano dos Vingadores já não era mais um easter egg, não era mais uma brincadeirinha, eles já estavam em pré-produção do Thor do Kenneth Branagh e do Capitão América do Joe Johnston, ambos para sair no ano seguinte, 2011, e o Vingadores sairia em 2012. Então, o Homem de Ferro 2, além de ser uma continuação do primeiro filme, também tinha que plantar e fazer várias pontas do que seria o filme do Vingadores. É por isso que o Samuel Jackson, depois de uma grande renegociação de contrato, retorna para esse filme, além da personagem da Viúva Negra, que é interpretada por Scarlett Johansson, mas quase foi vivida pela Emily Blunt, e foi mais do que um quase, pelo que eu vi. Eu acho que ela estava acertando para fazer, só que ela estava contratualmente obrigada a estrelar mais uma produção da 20th Century Fox. É um contrato que ela fez na época do Diabo Veste Prada, que eu também comentei aqui, né? A gente tá, de alguma forma, aí traçando o percurso da Emily Blunt em Hollywood nessa semana. Ela precisava fazer as viagens de Gulliver com o Jack Black e ela não pôde fazer a Viúva Negra. É algo que... Eu vi uma entrevista meio que recente dela, de uns anos atrás, na época da pandemia. Ela fala que ela foi obrigada a fazer as viagens de Gulliver, ela não queria ter feito esse filme. Imagina se Emily Blunt tivesse sido a Viúva Negra. Seria um papel que deixaria ela anexada à Marvel por uma década, por muito tempo. E isso acho que iria definir várias
decisões diferentes dela como atriz. Enfim, eu gosto da Scarlett Johansson, acho que é uma boa escolha, ela super combinou com o papel. Enquanto isso, o Jon Favreau escalaria o Mickey Rourke para ser o vilão principal do filme, o Whiplash, e é engraçado como, mais uma vez, o Jon Favreau está apostando em uma estrela do Hollywood do passado que teve, né, um escrutínio público bem documentado, teve problemas com drogas também, mas o Rourke, ele tinha passado pelo processo do Lutador do Darren Aronofsky, onde ele quase venceu o Oscar de melhor ator, então ele seria o grande antagonista do Homem de Ferro 2. E eu acho muito interessante no papel juntar esses dois astros, né, que têm passados problemáticos num grande filme de Hollywood de 200 milhões de dólares. As filmagens começariam em abril de 2009 e seguiriam até julho daquele mesmo ano. Entre trancos e barrancos, com essas pressões da Marvel, do Jon Favreau em acertar o tom do filme, a gente sabe que o Jon Favreau queria muito adaptar O Demônio na Garrafa, que é uma das HQs mais conhecidas do Homem de Ferro, que foca no alcoolismo do Tony Stark, mas tudo acabou ficando num estado meio confuso. Tanto que se você pega o DVD do Homem de Ferro 2, ou até abre aí o filme no Disney Plus, você vai encontrar cena de abertura alternativa, final alternativo, um monte de cena deletada. Isso é uma grande evidência para mim de que esse filme saiu um pouco do controle e o resultado não é ruim, por assim dizer, não é uma desgraça completa, mas está muito abaixo do nível de excelência do primeiro. A história do filme coloca Tony Stark, vivido por Robert Downey Jr., na mira do olhar público após sua revelação como Homem de Ferro. Enquanto é pressionado pelo governo americano para compartilhar sua tecnologia com os militares, é atacado pelo misterioso Ivan Vanko, vivido por Mickey Rourke, uma figura do passado que busca vingança. As partes 2 de filmes de quadrinhos costumam ter um pé quente muito bom. Eu falei do Homem-Aranha 2 no início desse vídeo, porque essa era a grande referência da época, era o que a gente esperava. Eu lembro dos primeiros trailers, do material desse filme, parecia tão legal, parecia tão interessante, um pouquinho mais sombrio e também mais ambicioso do que o primeiro. Eu pensava no Homem-Aranha 2, no X-Men 2, o Cavaleiro das Trevas do Nolan tinha acabado de sair também, logo as expectativas eram muito grandes, mas eu até lembro de quando eu fui assistir no cinema esse filme, né, meio que esperando essa excelência do capítulo 2, e eu tive um estado de negação, sabe? Eu terminei a sessão pensando, não, eu gostei, nossa, é muito legal, muito bom, tão bom quanto o primeiro, mas eu sabia que alguma coisa estava errada, e não era só uma coisa, eram várias, na verdade. Vamos lá, eu gosto de como o Homem de Ferro 2 constrói em cima do final do primeiro, na noção de que o Tony Stark é uma celebridade maior ainda, de que o Homem de Ferro é um ícone que as pessoas adoram, de que tem essas sessões no Congresso do governo querendo satisfação, querendo que o Tony Stark compartilhe a tecnologia dele, e ele negando, dizendo que é propriedade dele, que agora ele privatizou a paz mundial, que é uma ótima frase por sinal. Isso é uma ideia muito bacana, mas ao mesmo tempo é curioso, porque aquele final do Homem de Ferro 1 foi um improviso do Robert Downey Jr., né? Ao invés de mentir, ele simplesmente fala a verdade, ele fala que ele é o Homem de Ferro, mas isso coloca o Tony Stark como personagem num ponto de regressão meio broxante nesse filme, porque eu falei muito, né, do primeiro, como ele tem aquela catarse, como ele tem aquela mudança de pensamento, aquela cena silenciosa dele parafusando a armadura enquanto ele vê o massacre na televisão, no noticiário. Quando o segundo filme começa, é o Tony Stark pré-atentado, sabe? Aquele mesmo Tony Stark, arrogante, narcisista, cheio de si, ele meio que voltou a ser aquela pessoa, mas agora com o sucesso do Homem de Ferro. E isso é um pouco decepcionante, porque parecia que ele estava posicionado em um outro caminho, pelo menos antes do final do primeiro filme. Então, a gente tem aqui mais do Downey Jr. fazendo o que ele é ótimo, ele é muito carismático, muito magnético, ele tem um timing cômico perfeito. Eu acho que o Homem de Ferro 2 começa a pesar muito a mão no humor, que é um dos problemas que assola grande parte do MCU. O Justin Theroux é um roteirista de comédia, e apesar dele bolar uma história cheia de politicagem, figuras do passado e filhos da Guerra Fria, ele não resiste a fazer muito humor nesse filme, muita piada, o que pra mim atrapalha muito a tensão e o ritmo de várias cenas. Eu vou começar falando sobre esse primeiro vilão do Mickey Rourke, o Whiplash. Ele é o Ivan Vanko, que é filho de um parceiro antigo do Howard Stark no passado, que viu o pai dele cair no esquecimento e depois que ele morre, ele encontra os planos antigos para criar o seu próprio reator Ark na Rússia e depois viajar para os Estados Unidos para humilhar o Tony Stark e tentar acabar com o legado dele. É uma ótima ideia, mas infelizmente o Mickey Rourke está
péssimo nesse filme, é uma caricatura a performance dele, com aquele sotaque, com aquelas frases, com aquele palitinho de dente constantemente na boca dele, até em cenas de ação. É tosco demais. O Mickey Rourke disse que a Marvel acabou com a performance dele porque eles cortaram muitas cenas, tiraram contexto de vários outros elementos. Em parte eu até consigo acreditar, porque o Mickey Rourke, ele literalmente, antes de começar a gravar o filme, quando ele foi escalado, ele foi pra Rússia e se trancafiou numa prisão. Então, ele realmente tentou fazer alguma coisa, ele realmente foi com uma ideia, com uma abordagem, mas o resultado é risível, é tosco demais. Aquela cena lá que ele tá falando que ele quer o pássaro dele é ridícula demais. Yes, I want my bird. E por mais que o vilão dele tenha um visual bacana, né, aquela ideia de que são dois chicotes elétricos amarrados a um reator Arc no peito, quase como uma versão pirata da armadura do Homem de Ferro, é imponente, é muito louco. Quando você vê o primeiro teaser e acaba com ele, né, batendo o chicote no chão, você fala, caramba, que legal, parece o Dr. Octopus do Homem de Ferro. Acho que é por isso que eu pensei em Homem-Aranha 2 na época também. E, de novo, quando ele chega com essa ameaça, é bacana, é legal, mas aí ele é constantemente atrapalhado por piadinhas e escapes cômicos. Na cena da corrida de Mônaco, quando o Tony Stark é atacado, você tem aquela tomada impressionante do carro de corrida partido no meio, mas aí chega o Happy Hogan do Jon Favreau e a Gwyneth Paltrow, cuja função nesse filme é ser histérica e gritar o tempo inteiro. Aí eles começam a ter uma discussão histérica, começa a atropelar ele várias vezes, aí ele não consegue pegar a maleta, e tipo, meu, por quê? Tanta histeria, né? Parece que eles ficaram impressionados com o nível de comédia do primeiro, que é na medida, e resolveram levantar tudo pra cima. O próprio exemplo pra mim é a Gwyneth Paltrow, que era um show de sutileza e ironia no primeiro, e aqui ela é a mulher histérica gritando e berrando o tempo inteiro. É péssimo, não gosto de como eles transformaram tudo isso numa grande piada. Isso funciona com o personagem do Justin Hammer, do Sam Rockwell, que é basicamente o Tony Stark do mal. Eu gosto de como eles descrevem ele como ele é o Tony Stark se ele nunca tivesse sido capturado no Afeganistão, se ele nunca tivesse tido aquela catarse, porque ele é narcisista, egocêntrico, arrogante, mas ele não é talentoso como o Tony Stark, né? Uma das grandes piadas do filme é o fato de que nada que ele constrói funciona. Eu gosto do Rockwell no filme, pra mim ele é o melhor elemento disparado, porque ele traz aquela malícia e um humor dark que funciona dentro dessa personalidade. Quando ele tá junto com o Vanko, por exemplo, você sente um desbalanço ali, quase como se o Mickey Rourke estivesse num outro filme, mas o Rockwell é um fator mais interessante. Eu até vejo bons elementos aqui de como eles poderiam ter feito essa história melhor, né, do competidor industrial, da figura do passado, a forma como eles usam drones para tentar combater o Homem de Ferro, ou principalmente, né, o que muitos fãs já esperavam desde o primeiro, a presença do Rhodey, que aqui é vivido pelo Don Cheadle, depois de tretas aí com o Terrence Howard, que teve o salário reduzido, não queria receber menos do que o Robert Downey Jr., eles acabaram trocando pelo Don Cheadle, que ficaria aí como máquina de combate barra Rhodey até literalmente agora. Ele assume a armadura prateada do Homem de Ferro e acaba se tornando meio que um joguete militar como War Machine. É uma ideia interessante, eu gosto de como o Don Cheadle tenta balancear a amizade pessoal dele com o Tony e as responsabilidades dele com os militares, claro. Mas eu simplesmente não consigo comprar o fato de que o Rhodey simplesmente rouba a armadura dele depois de uma briga, leva ela para os militares e aceita a ajuda do Justin Hammer, que todo mundo sabe que é um bandido criminoso que está colaborando com forças estrangeiras para tentar burlar a armadura do Homem de Ferro. Isso não faz o menor sentido para mim. Quando o Justin Hammer chega no hangar para montar as armas dele, você pensa, como que esse cara tá aqui, né? Não faz o menor sentido. Eu sei que eles estão fazendo algo debaixo dos panos, mas o Rhodey saberia disso. Enfim, uma das várias inconsistências pra mim. O próprio fato de que a briga dos dois nasce a partir de uma cena onde o Tony tá meio bêbado na festa. Que cena constrangedora. Mas não no sentido de ser algo bem feito, bem realizado, mas é porque o humor passa dos limites. Sabe, eu falei de como eles queriam abordar o alcoolismo do Tony, só sobrou essa cena e ela é meio que uma piadinha, sabe? É sobre o Tony falando que ele mija dentro da armadura, bota uma música de DJ aí pra bater no Rhodey, pra eles lutarem dentro da casa. É muito tosco, né? Não tem aquele impacto, aquele choque. Não é uma cena que te deixa, por falta de palavra melhor, meio que traumatizado ou chocado de você ver dois amigos brigando. Não,
é pra comédia, é cheio de piadinha, é cheio de foreshadowing do que vem no final também. Então ele erra o tom ali, né, do tipo de história que ele precisa contar. E aí você vê esse embate aí do Favreau com a Marvel em um filme que é bem quase um Frankenstein de ideias, de elementos. Eu nem cheguei no ponto de que o Tony Stark tem todo esse dilema de que ele está sendo envenenado pelo reator Ark, que é uma boa ideia, eu gosto disso. Aí ele tem que vasculhar os arquivos do pai dele, encontra uma mensagem do pai dele gravada anos atrás que possibilita que ele crie um novo elemento na tabela periódica, que é justamente o elemento que vai substituir o reator Ark no peito dele. É uma tremenda coincidência, né? Uma resolução muito forçada, você precisa realmente, assim, desligar a sua cabeça e acreditar que tudo isso faz sentido. Eu também não mencionei o fato de que o Nick Fury tá aqui e que o projeto dos Vingadores tá rolando 100%, né? A Natasha, da Scarlett Johansson, faz uma boa primeira impressão, ela fica lá como assistente nova do Stark, disfarçada, mas só vale mesmo para aquela ótima cena de briga dela no corredor, não é a melhor cena de briga do filme também. Eu acho que, nesse sentido, o Jon Favreau ainda é um bom realizador. A cena da corrida de Mônaco, por exemplo, é muito inspirada. Quando ele não tá apostando nas piadinhas excessivas, ele consegue criar imagens espetaculares com o Matthew Libatic, que felizmente volta para o cargo de diretor de fotografia, até o final do filme, que infelizmente te faz engolir mais batalhas de criaturas CGI. De novo você tem o vilão do filme numa grande armadura pirata, e o Mickey Rourke ficou péssimo nessa armadura, que coisa horrorosa que eles fizeram aqui. Eu ainda acho que ele consegue criar boas imagens, né? Aquele momento que é o Tony e o Rhodey lutando contra os drones do Sam Rockwell naquele jardim é muito legal. Mesmo que seja uma cena inteiramente digital, tem imagens marcantes, até porque eu não sabia disso, mas é muito aleatório. Ela teve storyboards do Genndy Tartakovsky, o criador do Samurai Jack, o laboratório de Dexter. Não sei como o Tartakovsky foi parar nesse projeto, mas que bom que ele fez os storyboards dessa cena, porque tem um valor iconográfico muito bom. Essa ideia de que o Rhodey tá com aquele canhão no ombro, metralhando um drone, e você vê o óleo de motor do drone caindo na cara dele como se fosse sangue. Muito legal, divertido. Tem esses momentos, tem esses escapes de, não vou dizer brilhantismo, mas de apuro técnico bem localizado do Favreau nesse sentido. Mas não é nenhum acidente o fato de que ele não voltaria para o terceiro filme e eu nem aguentar essa pressão criativa de novo. Eu acho que o resultado fica aí na tela. Não é um filme ruim, não é um filme que ofende de forma alguma, mas ele se perde muito na quantidade de histórias que ele quer contar, no desbalanço de tom terrível que ele tem. Eu acho que o problema de humor da Marvel Studios começa nesse filme e só vai ficando pior em alguns casos. Mas o que chateia mesmo é o desperdício de potencial, sabe? Eu sinto que ele poderia ter sido tanta coisa melhor, que ele tem os elementos certos ali, ele ainda tem ótimos efeitos visuais. Eu não poderia acabar esse vídeo sem destacar a sequência da maleta, que é a melhor transformação do Homem de Ferro pra mim de todos os tempos. Ainda tem aquele mix de efeito prático e digital muito bem localizado e aplicado, mas ele acaba realmente decepcionando num geral. Eu acho que o Homem de Ferro, né, aquele grande filme de 2008, de verdade, nunca teve uma grande continuação. Para Homem de Ferro 2, eu dou uma nota 6. E no lado financeiro, o Homem de Ferro 2 seria o grande filme da Marvel daquele ano. Na verdade, acho que o único filme de super-herói de quadrinhos de 2010, o que é impressionante. Ele estreou nos Estados Unidos em 7 de maio de 2010 com 128,122 milhões de dólares, que ajustado para inflação cresce para 194 milhões, fazendo um total doméstico de 312,433 milhões, que ajustado para inflação cresce para 473,133 milhões, e no mundo inteiro um valor de 623,933 milhões de dólares, que ajustado para hoje cresce aí para 944 milhões de dólares. Fez cerca de 100 milhões de dólares a mais do que o primeiro filme, o que já mostra, né, apesar de ser uma puta grana, não foi tão gigantesco quanto continuações e partes 2 de filmes de quadrinho costumam ser. Ainda assim, ele estaria posicionado para mais continuações para o filme dos Vingadores, que é o próximo aqui da retrospectiva, e dos outros heróis do MCU. Eu lembro a vocês, né, que cronologicamente agora viria o Thor e o Capitão América, o primeiro Vingador de 2011. Já tem vídeo deles aqui no canal. Perdão pelo do Thor, é antigo, tá? É de 2022, então o enquadramento é horrível e o som é péssimo, mas tá lá, minha opinião
permanece. Eu acho que Thor é um filme bem bacaninha. Já o Capitão América 1, né, nem tanto. Enfim, pessoal, deixe nos comentários depois o que vocês acham de Homem de Ferro 2 e como ele poderia ter sido melhor. Ou se ele já é perfeito, né? Vai saber. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.